A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Imunização Racional. Volume 347 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem e para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Aí está o conhecimento completo da cultura racional. Quem foram os autores dessa mecânica material, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos, e a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, mundo racional. Primeira mensagem. Com o pensamento ninguém resolve mais nada, porque terminou a sua fase em 1935, a fase do pensamento. Hoje todos, se quiserem soluções de tudo, têm que passar a raciocinar. E por isso estão aí os pensadores lutando para resolver o desequilíbrio moral, físico e financeiro, e não conseguem com o pensamento resolver, porque a sua fase terminou em 1935. Estão os pensadores fazendo tudo o que podem para terminar essa falência moral, física e financeira, e não conseguem com o pensamento, porque sua fase terminou em 1935. A natureza mudou de fase, da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. São os pensadores lutando com o pensamento para terminar com a liquidação moral, física e financeira, e não conseguem. Os pensadores lutando para o extermínio do desrespeito e não conseguem. Os pensadores lutando para terminar com a violência e não conseguem. Por que não conseguem? Porque a fase do pensamento terminou em 1935, por ter entrado na natureza fase do desenvolvimento do raciocínio. Os pensadores lutando para terminar com o terror e não conseguem. Os pensadores lutando para terminar com as guerras e não conseguem. Os pensadores lutando para terminar com a mortandade e não conseguem. Por que não conseguem? Porque a fase do pensamento terminou desde 1935. Somente para a solução de todos esses males, todos têm que desenvolver o seu raciocínio, porque a fase é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Tanto a natureza mudou de fase, que todos notaram seu comportamento. A grande seca do sul e as grandes enchentes do norte. Uma prova que a natureza mudou seu comportamento. Hoje estamos na fase do terceiro milênio, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Porque todas as fases de matéria têm princípio e têm fim. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Na matéria, tudo é assim, tudo que tem princípio tem fim. E por isso chegou o fim da fase do pensamento, por a natureza ter entrado na fase racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão cansados de saber disto, através da cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, e que é um raciocínio superior a todos os raciocínios.
E é por isso que todos os filhos do verdadeiro Deus têm raciocínio. Porque não há efeito sem causa. E essa é a causa de todos os filhos de Deus terem raciocínio. Porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias habitantes do mundo racional. Ele é quem fez todos os habitantes de corpos de energia de massa cósmica do primeiro mundo, o mundo racional. E hoje, para que todos encontrem as soluções que estão necessitando na vida, é preciso que desenvolva o seu raciocínio para ficar unido à natureza. E a natureza passar a proteger a pessoa, porque a natureza é racional, é a razão da vida, é a razão da existência de toda a humanidade. E se ligando à natureza, está amparado por ela, guardado por ela, orientado por ela, e vencem todos os obstáculos por estar protegido pela força maior que existe, que é a natureza. Todos que procuram se ligar à natureza estão com seus casos todos solucionados. Porque só a natureza tem poder para tudo isto. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. Fazendo tudo o que podem para desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, a matéria já anunciava o fim da classe do animal racional. E por isso tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E assim, anunciando o fim da classe do animal racional com seu comportamento, como que dizendo que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim, e que chegaria no seu fim. O fim da classe do animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer observam bem esses detalhes e muitos já estão com o raciocínio já bem desenvolvido. E por estarem com o raciocínio já bem desenvolvido, está ligado à natureza e está dando tudo certo em sua vida. Porque para a natureza não há mal que sempre dure, nem bem que não se acabe. Porque todos são de matéria e estão aí com essa vida provisória e passageira. Por isso é uma vida simbólica. Hoje está vivo, amanhã está morto. Porque a vida não tem garantias e para morrer não tem idade. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão cansados de ver isso, o comportamento da natureza como é. Os que estão ligados a ela, mais equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio, e os que são desligados dela, estão todos aí sem proteção nenhuma da natureza, por estar desligado completamente da natureza. Estão ainda no pensamento e na imaginação, porque não sabe que a natureza já mudou de fase há muito tempo. Desde 1935 que entrou a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, coitados desses que vivem pensando, imaginando, ligados nessas duas energias do chão. Continuarão a viver aí no chão e quando morrer se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Coitados dos que se recusam a se conhecer, porque todos estão na categoria de bicho racional dividida em duas classes. Essa categoria em duas classes, animal racional e animal irracional, já está na categoria de bicho racional. E continuando ligado nessas duas energias do chão, se transforma para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para que tenha condições de voltar para o mundo racional. E outros tratando tanto de desenvolver o seu raciocínio
Como desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, que é essa energia, que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer. Estudando a cultura racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia no mundo racional. Todos agora só estão raciocinando em sair da matéria para fora, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, que pensador nenhum conhecia. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, por ser um habitante do mundo racional que se materializou em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. É por isso que tudo da matéria tinha princípio e tinha fim, porque não éramos daqui desta mecânica material e por não sermos daqui, não tínhamos o direito de viver na matéria. Éramos condenados a sofrer e condenados à morte por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural. Hoje é que estamos sabendo de onde somos e de onde viemos e para onde vamos e quem somos e o porquê que assim somos. E de onde somos, que é de onde viemos e agora para onde vamos, pelo desenvolvimento do raciocínio e pela desmaterialização do habitante, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje sabemos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos e para onde íamos, se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva na cultura racional, porque é a cultura do verdadeiro Deus. E que Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E por isso todos os filhos de Deus têm raciocínio. Deus é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu causa a essa poluição e degeneração racional, porque não há efeito sem causa. Se existe esse mundo deformado, é porque existe a causa dele, porque não há efeito sem causa. A causa dele é o primeiro mundo, o mundo racional. Os culpados da existência da causa desse mundo aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão cientes de todos esses testemunhos, com base com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer. Não querem mais pensar nem imaginar, porque sabem que o pensamento e a imaginação são 2 máquinas de lapidação. Hoje todos estão fazendo tudo para se ligar à energia racional, para ter melhor condição de vida, que é o perfeito equilíbrio da humanidade. E o equilíbrio está no desenvolvimento do raciocínio. E por isso, depois que todos estiverem raciocinando, a Terra será um paraíso racional. Está tudo isso em todos, porque todos são filhos de Deus e todos têm raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer. Não tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje todos querem colaborar com o mundo racional para ter condições de voltar para o mundo racional. Porque quem colabora com o mundo racional volta para o mundo racional. E quem não colabora com o mundo racional não tem condições nenhuma de voltar para o mundo racional, porque ainda está ligado nessas 2 energias do chão, pensamento e imaginação, como verdadeiros materialistas. Hoje todos querem raciocinar.
porque sabem quem é o pensamento e a imaginação. E quem sabe quem é o pensamento e a imaginação não quer mais continuar desequilibrado por essas duas energias do chão, que foram feitas para preparar todos por meio desta grande lapidação, para depois que todos estivessem preparados, estarem em condições de conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem tempo com as coisas inúteis da vida do nada. O tempo hoje é pouco para tratar das coisas úteis que é o trabalho, para que todos tenham condições de voltar para o seu estado natural, e que na matéria ninguém pode parar de trabalhar. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. É por isso que a matéria é um ser simbólico, por ter vida provisória e passageira. A matéria, para quem vivia desconhecido de si mesmo, ninguém sabia o seu princípio e o seu fim. Porque ninguém sabia dizer por que era ser de matéria. Todos eram de matéria, sofredores e mortais. Mas por viverem desconhecidos de si mesmos, ninguém sabia dizer por que era assim. Se tornava a vida um encanto. Todos encantados pelos seres da mecânica material. E todos encantados pelos seres da mecânica celeste. E desconhecidos da causa de todos esses seres, porque não sabiam dizer por que existiam nessa mecânica material. Ninguém sabia dizer por que era assim como é. Porque viviam todos desconhecidos de si mesmos. De forma que ninguém sabia dizer o porquê que assim era e o porquê todos assim são, porque todos viviam desconhecidos de tudo e de si mesmos. Ninguém sabia dizer por que existia esse mundo, essa mecânica material, essa fábrica de matéria elétrica e magnética, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabia dizer o porquê que essa mecânica material existia e o porquê que a mecânica celeste existia, por todos viverem desconhecidos de si mesmos e de tudo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Parecia que sabíamos muito, estamos vendo que não sabíamos nada. Porque ninguém sabia dizer o porquê que esse nada existia. Ninguém sabia dizer o porquê esta vida simbólica existia, por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje é que estão passando a se conhecer e todos espantados dizendo: é verdade, até que passamos a nos conhecer, porque estamos sabendo por que assim somos e de onde viemos e para onde vamos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: até que enfim passamos a conhecer o nosso princípio e o nosso fim, e saber o porquê somos assim, até que enfim a vida teve seu princípio e seu fim, e agora chegou a verdadeira temática de todos voltarem para o seu verdadeiro estado natural, porque todos passaram a se conhecer. Hoje acabaram-se os mistérios da vida. Hoje todos que já passaram a conhecer a cultura racional vivem completamente diferentes de quando pensavam e imaginavam. Porque hoje todos que estão estudando a cultura racional já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, a ponto de começar a acertar em tudo. Hoje a vida da matéria chegou no seu fim. Por ninguém ser daí de matéria, é que não tinham o direito de viver. Por serem habitantes do primeiro mundo, mundo racional, e serem de vida eterna, e não passageira e provisória. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim chegou o fim de sermos assim. Até que enfim passamos a nos conhecer,
a saber quem somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos. Até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim e o nosso princípio e o nosso fim. Hoje passamos a nos conhecer, a saber quem somos, o porquê que assim somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e para onde vamos. Hoje, na cultura racional, temos a nossa situação definida e definitiva. E por isso, hoje, sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos, sabemos de onde somos, e de onde viemos e para onde vamos. Hoje conhecemos o nosso verdadeiro princípio e o nosso verdadeiro fim, e sabemos o porquê somos assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, hoje a vida tem solução definida e definitiva. Hoje todos que querem ir para o mundo racional têm que tratar de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E assim passaram todos a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde são, a saber de onde vieram e a saber para onde vão. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim passamos a saber por que somos assim, e passamos a saber como deixarmos de sermos assim e voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Porque sabemos quem somos, sabemos de onde somos, sabemos o porquê que assim somos, sabemos de onde viemos e para onde vamos, como viemos e como vamos, e para onde íamos se não conhecêssemos da cultura racional. Se não conhecêssemos da cultura racional, estávamos perdidos, porque íamos nos transformar em animais irracionais, porque a natureza é de transformações. E na fase do pensamento, o comportamento da natureza era um, e na fase racional, o comportamento da natureza é outro, porque a natureza mudou de fase. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que chegou o fim de todos serem assim e todos voltarem a ser o que eram. Até que enfim chegou o fim de todos serem assim e voltarmos ao nosso estado natural. A fase do pensamento terminou em 1935, porque entrou na natureza a fase racional. E quando termina uma fase, os componentes da fase perdem o direito de viver. E essa é a causa da existência dessa grande mortandade que está se passando no mundo inteiro. E assim, quando terminou a fase dos selvagens perderam o direito de viver, porque entrou na natureza o início da fase da civilização. Hoje todos que passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo: é verdade. Por isso a humanidade está sendo vítima de uma infinidade de desastres de todas as formas e maneiras, e não há quem não reconheça isso. Porque a mudança de fase muda o comportamento da natureza. O comportamento da fase das duas energias do chão era um, o pensamento e a imaginação. E o comportamento da fase racional é outro. E por isso notaram bem que a natureza mudou de fase, e por isso o sul, que chovia sempre, passou por uma seca terrível, a ponto de muitos não terem água para beber. E o norte foi castigado por chuvas torrenciais. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão cientes disso, porque estão vendo a grande mortandade que está se passando no mundo inteiro, porque entrou a era do fogo, a era do átomo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão com todos esses esclarecimentos completos e por isso
estão vendo que a fase do pensamento terminou. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira. E essa liquidação moral, física e financeira. E esses três desequilíbrios causaram o desrespeito a todos e a tudo. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade, porque terminou a fase do pensamento e ninguém pode resolver mais nada com o pensamento. Bem que os pensadores fizeram tudo para terminar com o desequilíbrio moral, físico e financeiro. Fizeram tudo para terminar com a falência moral, física e financeira. Fizeram tudo para terminar a liquidação moral, física e financeira. Os pensadores fizeram tudo para terminar com o desrespeito a todos e a tudo. Os pensadores fizeram tudo para terminar com a violência, com o terror, com as guerras e com a mortandade. Não puderam, com o pensamento, resolver coisa nenhuma, porque a fase é do desenvolvimento do raciocínio. Com o raciocínio tudo resolvido e com o pensamento nada resolvido, porque terminou a sua fase em 1935, o pensamento deixou de funcionar e a imaginação. Agora funciona sim a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que estão nessa classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, querem voltar para o mundo de sua raça, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia são eternos. Todos agora estão fazendo tudo para voltar à eternidade, tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que deu causa à máquina do raciocínio, por estar materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para desenvolverem o seu raciocínio, porque sabem que existem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos. E ajudando a desmaterializar essa energia, que é uma energia habitante do mundo racional, para que depois dela, desmaterializada, fique pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia, todos lá são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque sabem que com o raciocínio desenvolvido a Terra se tornará um verdadeiro paraíso racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. Porque desenvolvendo o seu raciocínio está ligado à natureza, porque quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio de todos. E com o raciocínio desenvolvido, tudo começará a dar certo na vida de todos. E chegou o fim da classe do animal racional, porque a natureza já vinha anunciando há muito o fim da classe do animal racional. E por isso, na matéria, tudo que tem princípio tem fim. Porque chegaria desse jeito o fim da classe do animal racional, que estavam sendo preparados por essas 2 máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação, para depois de preparados serem recuperados pela fase racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, porque a natureza já vinha anunciando há muito o fim da classe do animal racional,
e por isso na matéria tudo que tinha princípio tinha fim. E findou-se a classe do animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronto para voltar para o seu estado natural, que é de energia, e por ser energia, todos são de vida eterna. E por isso, o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E quem fez todos os corpos de energia de vida eterna do mundo racional? O verdadeiro Deus, que fez essa infinidade de corpos de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. E por isso no mundo racional tem uma infinidade de habitantes, feitos pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. E por isso todos esses corpos de energia são feitos de massa cósmica pura, limpa e perfeita, e por isso todos são de vida eterna. Aqui na Terra, por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que são condenados a sofrer e condenados à morte. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, ninguém tem o direito de viver. Porque são corpos de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer só tratam das coisas úteis para a sua sobrevivência, que é o trabalho para poderem se manter. Hoje todos que já passaram a se conhecer, sabendo quem é o pensamento e a imaginação, ninguém quer mais pensar nem imaginar. Todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural. Porque ninguém aguenta mais os martírios da vida da matéria. Todos agora que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque sabem que lá todos são eternos, por serem corpos de energia. Hoje todos já passaram a se conhecer disto. É verdade. Sabemos quem é o pensamento, sabemos quem é a imaginação, porque passamos a nos conhecer. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Hoje todos que já passaram a se conhecer, ninguém quer mais pensar nem imaginar, somente raciocinar. Porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural e pensando, estão ligados nessas duas energias do chão, e por estarem na categoria de bicho racional, por isto todos vivem como bichos, é um brigueiro infernal entre todos, e não satisfeitos destruindo uns aos outros. Porque estão na categoria de bicho racional e todo bicho é brigão. Todo bicho nunca está satisfeito com o que tem. Todos os bichos vivem insatisfeitos por serem bichos. Que a categoria é a causa das duas classes, animal racional e animal irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem ficar mais nessa categoria de bicho racional. Porque sabem, se continuarem ligados nessas duas energias do chão, vão se transformar para a categoria de bicho irracional e correr toda essa hierarquia do espaço. Depois que correr toda a hierarquia do espaço, desce para correr toda a hierarquia do chão. E é por isso que ninguém quer mais pensar nem imaginar. Todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está aguentando mais viver fora do seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Porque passaram a se conhecer, a saberem o porquê todos ascensão e a saberem de onde todos vieram e para onde todos vão e para onde todos iriam, se não passassem a se conhecer. Iriam para onde?
para a categoria de bicho irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. É por isso que estávamos nessa classe de animal racional por sermos de raça racional. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque sabe que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos e desmaterializando o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializado por essas 4 potências, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer, ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabem quem é o pensamento e quem é a imaginação. São 2 máquinas de lapidação feitas pela natureza, para lapidar todos que estão fora do seu verdadeiro estado natural. E nessa lapidação está a preparação de todos para saberem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é tratando de raciocinar. Hoje todos que passaram a se conhecer, ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabem que no pensamento estão os desacertos da vida, e no raciocínio está o acerto da vida. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, que é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita, feita pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. E é por isso que todo antes de ser é energia. Antes de ser esse conjunto de máquina elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional, a causa da máquina do raciocínio. E a causa da máquina do pensamento e da imaginação é essa mecânica material, mecânica que está fora do seu verdadeiro estado natural, e que estavam aí todos deformados sem saber porquê, poluídos sem saber porquê, e degenerados sem saber porquê, e sem saber porque eram aparelhos de reprodução de filhos irmãos, por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Ninguém sabia dizer o porquê todos assim são. Ninguém sabia dizer de onde são. Ninguém sabia dizer de onde vieram e para onde vão e para onde iam, se não passassem a se conhecer. Hoje a classe do animal racional teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Por estar fora do seu verdadeiro estado natural, aí está como todos poderão voltar ao seu estado natural, que é de energia habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são eternos. Porque a energia não envelhece, principalmente a energia pura, limpa e perfeita do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, voltar ao seu estado natural. Agora muitos estão fanatizados por essas infinidades de filosofias diferentes umas das outras e se recusam a se conhecer. E outros, fanatizados pelas suas ideias, pelos seus idealismos, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos, é que todos são assim. Porque se soubessem quem é o pensamento, quem é a imaginação, e se soubessem quem é o raciocínio, o que todos estão sabendo agora, por isso estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da matéria, até que chegou o fim da classe do animal racional, que por viver desconhecido de si mesmo não sabia o seu princípio e o seu fim. Tinham a vida do pensamento e da imaginação como se fosse essa mesma,
e ninguém aguentando com ela, porque ninguém queria sofrer e sofria. Ninguém queria morrer e morria. Tudo isso por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de massa cósmica. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim passamos a saber por que somos assim. Passamos a saber porque não tínhamos o direito de viver, e agora que estamos sabendo que o nosso verdadeiro estado natural é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje é que estamos completando toda a nossa verdadeira origem, e como temos possibilidades de voltar para a verdadeira origem que é de energia, e por ser de energia são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para fazer conferências por esse mundo afora. Porque passamos a saber quem somos, o porquê que assim somos, e de onde somos, e de onde viemos, e para onde vamos, e para onde iríamos, se não passássemos a nos conhecer. Para onde iríamos? Iriam todos se transformar de bicho racional para bicho irracional. Hoje estamos cientes de como podemos voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. E por isso ninguém mede despesa nem distância para fazer conferências pelo mundo afora, porque todos estão precisando de todos, principalmente dos que já conhecem a cultura do desenvolvimento do raciocínio, que é a cultura da verdadeira racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso aí estão nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. E todos encantados por essa mecânica material, por essas belezas da mecânica material, encantados por essa mecânica celeste, porque ninguém sabia dizer o porquê tudo isso existia. Ninguém sabia dizer a causa do sol. Ninguém sabia dizer a causa da lua. Ninguém sabia dizer a causa das estrelas. Ninguém sabia dizer a causa dos planetas, porque todos viviam desconhecidos de si mesmos na categoria de bicho racional. E todo bicho vive mesmo desconhecido de si mesmo. Não sabe dizer o porquê se transformou em bicho racional, que é a causa das duas classes, animal racional e animal irracional. Ninguém sabia dizer o porquê todos eram assim. Ninguém sabia dizer o porquê na matéria, ninguém tinha o direito de viver, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo que existe nessa galáxia Terra. Todo pensador vive desconhecido de si mesmo e agora, depois que passaram a se conhecer, ninguém quer mais pensar nem imaginar. Todos agora querem raciocinar e estão satisfeitos, porque sabem que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos e ajudando a desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, estão prontas para voltar ao seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim do sofrimento, até que chegou o fim da morte, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos, se não passássemos a nos conhecer. Hoje sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Coisa que o pensamento nunca nos disse,
porque o pensamento sempre foi inimigo do pensador. E por isso, se o pensador for fazer uma viagem e acontecer um desastre e perder a vida, o pensamento não avisa, porque o pensamento é inimigo do pensador. E a imaginação também, que é a energia magnética. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a causa de todos estarem nesta classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, a matéria não tinha princípio nem fim. Tudo de matéria era assim, até que preparasse todos para que todos pudessem se conhecer. E que aí está todo o esclarecimento completo do porquê todos assim são e de onde todos são, e de onde todos vieram e para onde todos vão. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão felicíssimos, porque sabem que não vão mais se transformar da categoria de bicho racional para bicho irracional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, porque o natural tudo é, e por isso no estado natural todos são eternos. E hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar a serem eternos como sempre foram, porque já passaram 21 eternidades de lapidação, para nessas 21 eternidades preparar todos, para que todos estivessem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim. Porque chegou o fim da classe do animal racional e que a natureza fazia com que todos os pensadores entendessem, mas pensador nenhum entendia o porquê ninguém tinha o direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que os encantados desconheciam. O pensamento e a imaginação sempre foram duas máquinas de lapidação para preparar todos que aí estão para a fase do terceiro milênio, que é a fase da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade, não temos mais tempo a perder, porque já perdemos tempo demais com o pensamento e a imaginação. Hoje todos têm mesmo que tratar de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada, ela esteja em condições de ser recuperada pela fase racional. Hoje todos querem somente raciocinar, porque já perderam tempo demais na matéria, nas vaidades da matéria, e chegou a um ponto de todos serem materialistas. Viverem para a matéria por desconhecerem o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim vamos deixar de sermos assim. Até que enfim vamos saber como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. É isso que está interessando a todos no mundo, a volta para o seu verdadeiro estado natural. Porque o pensamento e a imaginação fez com que todos entendessem que o natural de todos era esse mesmo. Nascer sem saber porquê, viver sem saber porquê e morrer sem saber porquê. E o pensamento mantendo todos assim de uma forma brutal, por estarem na categoria de bicho racional. E todo bicho vive num brigueiro infernal. Todo bicho não tem sossego. Todo bicho não tem paz. Todo bicho vive porque tem vida,
mas não sabe dizer o porquê da vida. Assim vive a bicharada toda. Os irracionais que não sabem por que são assim, e os animais racionais que também não sabem por que são assim, por estarem vivendo desconhecido de si mesmos e desconhecido de tudo, desconhecidos da mecânica material, desconhecidos da mecânica celeste e desconhecidos da mecânica racional. Vivem todos nesse mundo desconhecidos de si mesmos. Ninguém sabia dizer porque era assim como é. Ninguém sabia dizer porque eram destruídos por doenças incuráveis feitas pela natureza. Ninguém sabia dizer o porquê de coisa nenhuma. Porque ninguém conhecia a causa dessa mecânica material, a causa da mecânica celeste e a causa da mecânica racional. Viviam todos desconhecidos dessas três mecânicas principais da vida material. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que enfim passamos a saber por que somos assim e como deixarmos de sermos assim. Até que enfim estamos no caminho certo da volta para o nosso verdadeiro estado natural com base, com lógica e com uma infinidade de provas e de comprovações. Agora sim sabemos quem somos e por que assim somos, de onde somos e de onde viemos e para onde vamos. Hoje passamos a nos conhecer, a saber o porquê todos agora têm que fazer para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, que por sermos corpos de energia, todos têm vida eterna, porque a energia não envelhece. Hoje todos que passaram a se conhecer estão trabalhando para deixar de assim ser e voltar ao seu estado natural. Isto é a coisa mais importante, voltar ao seu verdadeiro estado natural e saber como saiu de lá e como voltar para lá. Aí está na cultura racional todo o conhecimento completo dessa deformação racional, desta poluição racional e dessa liquidação racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para voltar ao seu estado natural. Porque ninguém está aguentando mais viver como bicho racional. Ninguém está aguentando mais o brigueiro que vai surgindo entre toda a humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém está mais suportando a vida da matéria por o sofrimento ser demais. E por isso todos agora, por passarem a se conhecer, querem deixar de ser de matéria e voltar ao seu estado natural. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Até que enfim vamos deixar de ser assim de matéria, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro mundo de origem, que é o primeiro mundo, o mundo racional. É para lá que todos estão fazendo tudo que podem para voltar. Porque ninguém aguenta mais a vida da matéria. A vida da matéria é uma vida já superada. Por que superada? Porque ninguém está aguentando mais o sofrimento da vida da matéria. Basta estarem na categoria de bicho racional para viverem uns contra os outros e destruir uns aos outros. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Porque a vida da matéria é só sofrimento que se vê por todos os cantos e por todos os lados. Porque a matéria chegou no seu fim. Chegou o fim da classe do animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão fazendo conferências em todos os lugares do mundo, em todos os países do mundo, porque ninguém esperava por essa dádiva do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, e por isso todos os filhos do verdadeiro Deus têm raciocínio, porque o raciocínio é o ponto da vida eterna.
todos hoje estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está aguentando mais os martírios da vida da matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer. Não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para fazer conferências em todas as partes do mundo, para que todos saibam que toda a humanidade está agora de volta para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia. E por ser energia, tem vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural na cultura racional e saber como voltar para ele. Hoje todos já passaram a se conhecer. Sabem que a vida é uma ilusão terrível, porque ninguém sabe dizer o porquê que assim é. E o porquê todos assim são por desconhecer a sua verdadeira origem. Hoje todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque não estão aguentando mais com os martírios da vida da matéria, as desilusões da vida da matéria e as decepções da vida da matéria. Ninguém está aguentando mais viver martirizado pela matéria. Tudo isto, culpados são todos que aí estão, materializados em forma de máquina do raciocínio, que é a grande centelha do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, e é quem fez todos os corpos de energia de vida eterna do mundo racional, para ver que todo antes de ser é energia. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o terceiro milênio, florindo para a volta de todos ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. E ninguém hoje quer ser mais sofredor e mortal, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Chegou o fim da matéria, porque todos agora estão de volta para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por isso lá são eternos, porque os corpos são de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e a saber como voltar para ele. E tudo isto é uma evolução natural da natureza, porque a natureza é a dona de tudo e de todos, por isso fabricou todos como máquinas de reprodução de filhos e irmãos, e os animais irracionais também aparelhos de reprodução de filhos e irmãos numa categoria inferior a que todos estão. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que enfim a matéria chegou no seu fim. Porque agora todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que essa energia é a causa da máquina do raciocínio, porque não há efeito sem causa. Hoje todos já passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está aguentando mais os martírios da vida da matéria, os martírios da vida do chão. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A vida do pensamento e da imaginação foi uma, e a vida do desenvolvimento do raciocínio é outra. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Por isso que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. A matéria, assim, anunciando o fim da classe do animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem distância,
para levar o conhecimento de cultura racional aos que ainda estão pensando e imaginando, sem saber quem é o pensamento e a imaginação. Hoje a vida tem solução definida, porque estão aí as verdadeiras graças de Deus, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Todos agora estão pensando em deixar de serem assim, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional, e que lá todos são corpos de energia de vida eterna. Hoje todos que são possuidores da cultura racional sabem que a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural é infalível, porque a natureza assim quer. Tudo volta para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, na cultura racional não existiam mistérios, nem fenômenos, nem enigmas, nem finitos, nem transfinitos. É uma cultura sem mistérios, a cultura do pensamento e da imaginação, que é para lapidar todos que aí estão, é que mantinham os mistérios, os enigmas, os fenômenos. Mas na cultura racional não existem mistérios, nem enigmas, nem fenômenos. Somente existe na cultura artificial, filosófica, científica, é que existem mistérios, fenômenos, enigmas, finitos e transfinitos. A cultura do pensamento e da imaginação é uma cultura artificial. E por isso está aí provado e comprovado que a cultura artificial só foi feita para a lapidação do animal racional e preparar um animal racional para serem recuperados pela fase racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Na matéria, tudo que tinha princípio tinha fim. E assim a matéria anunciava o fim da classe do animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Pensador nenhum conhecia a causa do pensamento e da imaginação. Pensador nenhum conhecia a categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. Hoje todos impressionados com essa mensagem do verdadeiro Deus e diz: é verdade, até que Deus veio à Terra para que todos possam voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque a cultura racional está aí para preparar todos, para depois de preparados voltarem ao seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. O fim da classe do animal terminou e a matéria anunciou, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. Anunciando assim o fim da classe do animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distância para salvar os seus irmãos que vivem desconhecidos de si mesmos. Estão existindo neste mundo de matéria e ninguém sabe dizer, pensador nenhum sabe dizer o porquê são de matéria. E o porquê todos são condenados a sofrer e condenados à morte. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: até que enfim tudo isto de matéria chegou ao seu fim. Porque ninguém estava aguentando mais os martírios da vida da matéria. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, chegou o fim da morte, chegou o fim do sofrimento, chegou o fim dessa galáxia térrea, que somente ficará nela os irracionais. Porque a classe do animal racional já terminou. Hoje todos estão procurando seu verdadeiro estado natural que ninguém conhecia. Parecia que todos se conheciam, por todos estarem vivendo de aparência. Então parecia que se conheciam, e ninguém se conhecia porque ninguém sabia porque era assim como é.
Ninguém sabia o porquê todos assim são. Ninguém sabia quem são, ninguém sabia de onde são. Ninguém sabia o porquê todos assim são. E por isso ninguém sabia de onde todos vieram e para onde todos irão. E para onde todos iriam, se não fosse a cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Chegamos no fim da classe do animal racional, porque passou a conhecer o mundo do seu verdadeiro estado natural de saber como voltar para ele. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, com a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. A natureza cansou de anunciar que tudo na matéria tinha princípio e tinha fim. Como quem diz, vai chegar o fim da classe do animal racional. E o fim chegou, porque ninguém estava mais aguentando os suplícios da vida da matéria. A matéria chegou num ponto insuportável, porque o pensamento não foi feito para acertar, por ser o pensamento e a imaginação duas máquinas de lapidação para lapidar todos que aí estão. E depois de serem lapidados, serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Segunda lição do volume 347 do Histórico, página 47. Hoje chegou em mãos de todos o maior tesouro da humanidade, que ao passar a se conhecer, porque se conhecendo deixa de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal, e vivendo desconhecido de si mesmo, continuam descendo até descer para a classe de bicho irracional, principalmente se recusam a conhecer o que é cultura racional. Se soubessem quem é o dono da cultura racional, todos estão prontos para voltar para o seu estado natural, que é de energia e não de matéria. Segunda mensagem. Chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Chegou o fim de todos serem condenados a sofrer e condenados à morte. Porque agora, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, todos de volta para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Porque está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos animados no desenvolvimento do seu raciocínio, porque sabem que tem 4 potências desenvolvendo o raciocínio de todos e desmaterializando a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada, a não ser o trabalho para sua sobrevivência. Isso aqui é a coisa mais importante da vida de todos, é o trabalho, porque ninguém pode viver sem trabalhar. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, todos têm que trabalhar para sua sobrevivência. E o comportamento da fase elétrica e magnética era um, e o comportamento da fase racional é outro, diferente dessas duas máquinas de lapidação, porque todos ligados à energia racional voltam para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita,
no primeiro mundo, o mundo racional, para ver que todos que estão encantados com essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, outros encantados com seu pensamento, outros encantados com suas ideias, com seus idealismos, que tudo isto pertence ao encanto, que parece que adiantou muito para a humanidade e não adiantou nada. Porque todos viviam desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo, baseados nos feitos do pensamento e da imaginação. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão todos prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje ninguém quer mais brincar com a verdade das verdades, porque todos passaram a se conhecer e sabem que a cultura racional é a cultura para o desenvolvimento do raciocínio de todos. Assim, hoje a satisfação é grande entre todos, porque todos sabem que estão a caminho do seu verdadeiro estado natural. E por isso quem conhece cultura racional sabe que não é seita, nem doutrina, nem religião. É uma cultura para o desenvolvimento do raciocínio de todos. Por isso chama-se cultura racional. A cultura da verdadeira racionalização dos povos, em que todos vão saber como voltar para o seu estado natural. E é nessa cultura que todos encontrarão a solução de tudo que é a solução da vida eterna. Com o desenvolvimento do raciocínio, a mudança é grande, porque a Terra se tornará um verdadeiro paraíso racional. Hoje todos que estão procurando se conhecer dizem: triste dos que vivem desconhecidos de si mesmos e dos que se recusam a se conhecer, dizendo que não têm tempo para se conhecer, porque estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, que é somente filosofar, não resolve nada, não resolve a solução desse nada. E por isso estavam todos aí na categoria de bicho racional, sem saber por quê, por estar vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz: é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, porque entrou na natureza a fase do terceiro milênio. A fase do segundo milênio terminou em 1935, e tinha que entrar a fase racional para que todos passassem a se conhecer. Todas as fases têm o seu tempo de duração, e por isso todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Tudo na natureza agora muda para melhor, porque todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que chegou o fim do pensamento e da imaginação, que foi substituído pelo desenvolvimento do raciocínio. E hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, chegou o fim de todos serem condenados a sofrer e chegou o fim da condenação à morte, porque todos passaram a se conhecer. Conhecem o princípio e o fim de tudo que existe. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer. Sabem que com um pensamento não resolvem mais nada. Sabem que têm que raciocinar para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Por isso ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabe quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio. E é essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo da razão da vida eterna. Hoje todos sabem que com o pensamento e a imaginação não resolvem mais nada e por isso
Está aí essa grande destruição no mundo inteiro dos pensadores. E por isso, com o pensamento, ninguém pôde resolver o desequilíbrio moral, físico e financeiro. Com o pensamento, ninguém pôde fazer com que a falência moral, física e financeira desaparecesse. Com o pensamento, ninguém resolve essa situação moral, física e financeira. Porque a fase da natureza é outra. A fase é racional, a razão da vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer diz. É verdade. Se não fosse a cultura do verdadeiro Deus, nós estávamos perdidos, porque íamos nos transformar de animal racional para a categoria de animal irracional, porque a natureza é de transformações. E por isso tudo se transforma e nada se perde, nada se cria. Hoje é que estão passando a se conhecer e dizendo, é verdade. Quem vive desconhecido de si mesmo, vive desamparado de si mesmo, para ver o quanto o pensamento é inimigo do pensador. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, a cultura racional chegou ainda em tempo, porque os pensadores viviam agonizando por não aguentar o peso da vida da matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da morte, chegou o fim do sofrimento, porque chegou o fim da classe do animal racional. Porque agora todos passaram a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. É o que todos estão tratando de fazer. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, chegou o fim do sofrimento, chegou o fim da morte. Porque todos agora passaram a conhecer o seu verdadeiro mundo de origem e saber como voltar para ele. E essa é a maior glória de todos, é a glória das glórias, deixar de ser condenados a sofrer e condenados à morte. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, hoje eu sei porque existe essa mecânica material, e com o pensamento ninguém sabia o porquê essa mecânica material existia. Hoje sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia todos são eternos. Todos os habitantes do mundo racional. Terminou a fase do pensamento, e por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento do pensamento começou a enfraquecer. O enfraquecimento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Causou essa falência moral, física e financeira. Causou essa liquidação moral, física e financeira. E esses três desequilíbrios causaram desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. Que tudo isso só pode ser resolvido com o desenvolvimento do raciocínio. A solução está no desenvolvimento do raciocínio e não mais no pensamento, porque a sua fase terminou em 1935. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, todos perderam o direito de viver. Essa é uma das grandes verdades da cultura racional. A cultura do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. É por isso que na matéria tudo que tinha princípio tinha fim. Anunciando assim o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. O pensamento e a imaginação foram duas máquinas de lapidação para a preparação de todos, para depois de preparados serem recuperados pela fase racional. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, parecia que as aparências nos iludiam.
Mas sabíamos que algo estava para acontecer com esses avisos que os habitantes do mundo racional vêm fazendo, aparecendo de todos os feitios, de todos os tamanhos e de todas as cores. São assim variantes para despertar a atenção dos pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, maior triunfo de nossa vida é a cultura racional, que nela está a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque o natural de todos é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. Hoje é e amanhã não é. Anoitece vivo e amanhece morto. Como trilhões desses casos têm se sucedido no mundo inteiro. Para saberem que nada são e por viverem desconhecidos desse nada que aí estão, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por essas quatro potências, volta ao seu estado natural que é de energia de vida eterna. Ninguém quer continuar mais a viver na matéria, porque a matéria é o puro mal, o mal puro, e por isso estão aí como um conjunto de ruínas que por si mesmos se destroem. Como assim é esse conjunto elétrico e magnético que termina em nada, sem ninguém saber por quê? E por isso, de repente, perdem a vida sem esperar. E todos que já passaram a se conhecer estão tratando de voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém aguenta mais permanecer na matéria, porque sabe que é sofrimento puro, puro sofrimento. Por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional com persistência para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica, o verdadeiro natural de todos, feitos pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. Os corpos do verdadeiro estado natural de todos é de energia e, por ser energia, tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Somos ansiosos para se ligarem à natureza por intermédio da cultura racional, porque sabem que quem está comandando é a energia racional. A energia do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, de onde viemos e para onde todos vamos. Hoje aí está a solução da vida definida e definitiva, para que todos voltem para o seu estado natural, principalmente quem tem persistência no estudo de cultura racional. Num instante o raciocínio ficará desenvolvido. E com o raciocínio desenvolvido, a Terra passa a ser um paraíso racional. Hoje todos que estão ligados à energia racional estão com sua vida mudada para melhor em tudo. Hoje é como estão vendo aí, a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural como é feita. E quem foram os causadores da deformação e poluição e degeneração dessa galáxia Terra, que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da matéria, porque agora sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, porque passamos a conhecer o que é cultura racional. Hoje todos sabem que os culpados de assim serem aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. E por isso hoje a vida tem solução definida e definitiva. Para ver que a solução da vida está no desenvolvimento do raciocínio,
e no desenvolvimento da desmaterialização, e que depois dessa energia desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje todos querem conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de massa cósmica, puros, limpos e perfeitos. Todos agora estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer, conhecem o seu verdadeiro estado natural, conhecem o primeiro mundo, o mundo racional, e sabem o que tem que fazer para voltar para o seu verdadeiro estado natural, e é estudar a cultura racional com persistência. O estudo da cultura racional tudo é. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da odisseia do animal racional, que vivia triste por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Muitos viviam tão tristes que chegavam a ter de dar cabo da vida. Hoje a cultura racional fez com que todos os males desaparecessem da vida do animal racional. Hoje todos estão tratando de voltar ao seu estado natural, porque lá todos são eternos. Porque são corpos de energia e de massa cósmica, feitos pelo verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Hoje todos que passaram a se conhecer estão radiantes, por saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque o verdadeiro estado natural de todos é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. E todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, porque todos são de uma origem só. A origem é racional, e quem conhece cultura racional está tratando de se aprontar para voltar para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A vida é um primor de alegria para todos que já passaram a se conhecer. Mas para os que ainda estão pensando e imaginando, a vida é cruel, porque o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador for fazer uma viagem e vai perder a vida, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é inimigo do pensador. E por isso não foi feito para acertar. E por isso está aí no mundo inteiro essa infinidade de desacertos que ninguém sabe por que pensa. Hoje é que muitos estão passando a se conhecer e saber que a vida tem solução definida e definitiva. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida da matéria. Quem ainda está perdendo tempo com as coisas inúteis da vida da matéria, não tem tempo de estudar a cultura racional, por viver somente para a matéria e se transformando para a classe de bicho irracional. Porque a natureza é de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, quem faz por onde merecer volta ao seu estado natural, e quem não faz por onde merecer, que é se preparar para voltar ao seu estado natural, continua aí no chão na categoria de bicho irracional. Somente quem não gosta de si mesmo é que não estuda a cultura racional para que seu raciocínio desenvolva o mais depressa possível. Só mesmo quem está variando demais, os variantes são loucos com aparência de bons. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Quantos loucos no nosso meio, principalmente os iniciantes. Hoje todos que já passaram a conhecer a cultura racional estão de parabéns por saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos estão passando a se conhecer. A saber o porquê todos assim são, a saber de onde todos vieram e para onde todos vão,
e a saber para onde iam se não conhecessem a cultura racional. Para onde iam? Já estavam nessa categoria de bicho racional. Para se transformar em bicho irracional não faltava nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, a categoria de bicho racional é a causa dessas duas classes, animal racional e do animal irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim passamos a saber por que somos assim e passamos a saber como voltar ao nosso estado natural. E aí está a definição completa do animal racional, que agora todos estão tratando de voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém aguenta mais a vida da matéria. A vida da matéria está muito difícil para se viver nela, porque dependemos de tudo e de todos para podermos viver. Para ver que para os pensadores e imaginadores a vida não tinha solução. Para muitos a vida era essa mesma, porque eram verdadeiros materialistas. Esses colocam a matéria acima de tudo e acima de todos. Hoje todos já passaram a se conhecer, muitos dizem, até que enfim chegou o fim da matéria. Por saber como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, porque estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos estão louvando a cultura racional, que não é para menos, por estar aí o conhecimento da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje a humanidade vive mais feliz, porque estão tratando de desenvolver a parte mais sublime do corpo, que é o raciocínio, para que todos possam assistir o paraíso racional. Paraíso esse que todos estão de volta para o seu verdadeiro estado natural. Hoje ninguém quer mais pensar nem imaginar. Todos querem raciocinar. E para raciocinar tem que estudar com persistência a cultura racional. Hoje todos possuídos do maior tesouro do mundo, que é a cultura racional. A cultura da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje todos querem raciocinar. Porque começando a raciocinar, começa a acertar em tudo. No pensamento a discórdia, no raciocínio a concórdia. Todos que já passaram a se conhecer querem a concórdia. Porque o pensamento manteve a discórdia dos pensadores e o raciocínio mantém a concórdia. O raciocínio une toda a humanidade, o pensamento divide toda a humanidade. E tudo que divide não encontra solução para coisa nenhuma, porque tudo que divide mantém a discórdia. Discordando uns dos outros, no raciocínio encontram a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia entre todos pelo desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão a caminho da volta para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, e por ser simbólica é de vida provisória e passageira. Hoje todos querem um esclarecimento com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. É isso que interessa a todos hoje. Hoje todos que já passaram a se conhecer, que já estão raciocinando, estão mortos para voltarem para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. E depois que essa energia estiver desmaterializada, a máquina do raciocínio ficará pronta para voltar ao seu estado natural, e antes do raciocínio voltar para o seu verdadeiro estado natural, ele fala com a máquina de matéria, que está na hora da sua volta ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. A cultura artificial, filosófica e científica nunca disse isto para ninguém, porque são feitos por essas duas energias do chão.
elétrica e magnética que deu causa a esse corpo de matéria elétrico e magnético. Para ver que todo antes de ser é energia. Quem é o verdadeiro Deus? É uma energia. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim a humanidade vai deixar de ser assim. Até que enfim conhecemos o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, aí estão na cultura racional as verdades das verdades, porque a cultura racional é feita por um habitante do mundo racional que já veio com o raciocínio desenvolvido e por isso é o portador da cultura racional. Materializou-se como bicho para poder salvar a bicharada do chão. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Aí está ela na cultura racional. Todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Precisou vir do mundo racional, se materializar como animal racional para poder salvar essa bicharada do chão. Que aí todos vivendo sem saber por que viviam, existindo e ninguém sabia por que existia. Porque fizeram uma infinidade de engambelos e que esta infinidade de engambelos não serviu para nada para o povo. Os engambelos estão no pensamento e na imaginação. Fizeram essa infinidade de coisas erradas. Hoje todos já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Persistência na leitura para voltar ao seu estado natural, para saber como voltar para o seu estado natural. As duas máquinas do chão, elétrica e magnética, causadoras desse conjunto elétrico e magnético, e por isso o pensamento e a imaginação, criou o alfabeto filosófico e científico para quê? Para a lapidação de todos que aí estão, somente para lapidar. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar de ser assim. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, chegou o fim do sofrimento, chegou o fim da morte, porque todos agora passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e passaram a saber como voltar para ele, para o seu verdadeiro mundo de origem. Porque lá todos são de energia, e por serem energia têm vida eterna. Só essas duas energias do chão, que são duas energias deformadas, poluídas e degeneradas, é que estão fora do seu verdadeiro estado natural, causadoras de toda essa deformação racional. E a causa dessa deformação está aí. Esse habitante do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como voltar ao seu estado natural. Porque é um estudante de cultura racional. E a cultura racional foi feita para desmaterializar esse habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. E é isso que todos querem, voltar ao seu estado natural. Porque ninguém quer mais ser feito por essas duas energias do chão, condenados a ir sofrer e condenados à morte, sem direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão vibrando de alegria, porque sabem que depois do raciocínio estiver desenvolvido, despede-se do aparelho e volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da matéria.
E ela já anunciava o fim da classe do animal racional, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a conhecer como podemos voltar para o nosso estado natural, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, e que os causadores da existência dessa mecânica material aí estão materializados, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Porque o mundo é consequência dos seus próprios habitantes. Porque os seus habitantes é que são culpados de estarem aí materializados, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural. E por isso hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos vão mudar para o seu verdadeiro mundo de origem, que é um mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. E por isso muitos estão fazendo por onde voltar ao seu estado natural. Porque ninguém está mais aguentando o suplício da vida do nada, sem ninguém saber o porquê deste nada. Aparentemente a vida parecia ser o que não é, porque todos viviam de aparências, fingindo que era o que não era. E ninguém queria mais saber dessa vida do chão, porque estavam numa categoria de bicho racional, e por estar nesta categoria o brigueiro era infernal na vida de todos. Todos brigando por esse nada e terminando em nada, por ser feito desse nada. Já quem é racional raciocina diferente. O que não quer para si, não quer para os outros, e faz o bem sem olhar a quem. Esse é o verdadeiro procedimento correto do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E que lá estão os seus feitos, que são os habitantes do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, porque todos estão de volta para o seu verdadeiro estado natural, que é no mundo racional. E que lá, por ser energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Quem passou a se conhecer está trabalhando para voltar para o seu estado natural. E por isso chegou o fim da classe de animal racional, que a natureza cansou de avisar, porque tudo na matéria tem princípio e tem fim. Mas ninguém entendia a natureza, e que ia chegar o fim da classe do animal racional. A natureza cansou de avisar, por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural e que ninguém tinha o direito de viver. Todos cheios de sofrimento e ninguém sabia dizer o porquê. O porquê é que a fase do pensamento terminou em 1935. E entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase do terceiro milênio, que é a fase onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso aí estão nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Voltar ao seu estado natural, porque ninguém quer mais ficar sendo escravizado pela vida da matéria. Ninguém quer ser mais assim como é de matéria, exposto a todo o sofrimento e à morte. Ninguém quer ser mais destruído por essas duas energias do chão, elétrica e magnética. Hoje todos querem raciocinar, porque sabe que raciocinando está voltando para o seu verdadeiro estado natural, e pensando vão se transformar de bicho racional para bicho irracional, porque a natureza é de transformações. E ninguém quer ir para as classes inferiores de animal racional se transformar em animal irracional. Todos que passaram a se conhecer
estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso todos que passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância, para fazer conferências sobre o que é cultura racional. A cultura inédita, e por ser inédita, é do verdadeiro estado natural de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é aproveitado em coisas úteis, que é o trabalho e o estudo da cultura racional para desenvolver o mais depressa possível o raciocínio de todos e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o mundo racional. Hoje, depois que passaram a se conhecer, é o que estão tratando de fazer, porque sabem que estão na categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. Todas as duas classes são feitas pelo sêmen. Racional, porque é filho do verdadeiro Deus, e que Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, e que é uma energia superior a todas as energias. E por isso hoje todos estão estudando a cultura racional, para poderem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional. No natural, todos são corpos de energia de vida eterna. E a matéria é um ser simbólico, e por ser simbólico de vida provisória e passageira. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas nem distância para fazer conferências, seja lá onde for. Porque esses que procedem assim são verdadeiros missionários do mundo racional. Quero a sua salvação e quero a salvação de todos. Querem voltar ao seu estado natural e quer que todos voltem para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com corpos de energia de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que enfim passamos a saber por que somos assim, e conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje temos o conhecimento completo, e quem podia dar esses esclarecimentos? Somente o verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade, chegou o fim da classe do animal racional, porque agora estamos trabalhando para voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade. É por isso que na matéria tudo que tinha princípio tinha fim. E assim foi anunciado o fim da classe do animal racional. Por um animal racional viver desconhecido de si mesmo e pensava que a vida era essa mesma. Principalmente os materialistas pensavam que a vida era essa mesma. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E depois que a energia estiver desmaterializada por essas quatro potências, ela se despede do corpo do aparelho elétrico e magnético. Quando não despede, anuncia que está de partida para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém quer se transformar em bicho irracional, porque já estão na categoria de bicho racional. E para ir para a categoria de bicho irracional não está faltando nada, porque já estão na categoria de bicho racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim essa vida de matéria teve solução,
porque o pensamento e a imaginação não sabia definir a vida como a energia racional sabe, que é a energia do verdadeiro Deus. Hoje todos sabem que a fase do pensamento terminou em 1935 e que na fase do pensamento o comportamento era um e na fase racional o comportamento de todos é racional, a razão da vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, provado e comprovado com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Porque um conhecimento sem base e sem lógica ninguém deve admitir. Todos hoje querem admitir um conhecimento que tenha base, que tenha lógica, e aí está ele na cultura racional, com infinidade de provas e comprovações. A pessoa vai mudando aos poucos com o desenvolvimento do raciocínio, até chegar em determinado tempo e dizer quem eu fui e quem eu sou hoje. Hoje eu sei quem sou, sei o porquê que assim sou, sei de onde vim, sei para onde vou, e sei para onde ia se não passasse a me conhecer. Hoje todos que têm conhecimento dessas três mecânicas só querem uma coisa só: voltar ao seu estado natural de energia de vida eterna. Hoje ninguém quer mais brincar com a verdade das verdades, porque sabe que não é bom de respeitar a verdade. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Bem que todos achavam esquisito de todos serem condenados a sofrer e condenados à morte, e ninguém sabia dizer o porquê que todos eram assim. Porque viviam desconhecido de si mesmos e desconhecido de tudo que existe na natureza. E por isso, sempre procurando entender a natureza. Ninguém entendia a natureza, porque a natureza não dava satisfações a ninguém do porquê ela era assim como é. Em uns lugares calor demais e outros lugares frio de matar. Achavam que a natureza era desregulada e fez todos doentes e desregulados. E por isso cada qual tem a sua mania. Cada qual com seus cacoetes diferentes uns dos outros. E tem muitos que não têm cacoetes nem manias. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão radiantes porque sabem que vão voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão procurando salvar de qualquer maneira todos que ainda estão pensando e imaginando. A fase do pensamento terminou em 1935. Deixou de funcionar a fase do pensamento e da imaginação, porque a matéria passou a ser comandada por outra energia, a energia racional. E eram comandados pela energia elétrica e magnética e feitos por ela. Hoje todos já passaram a se conhecer, se têm como verdadeiros missionários do mundo racional. E por isso muitos trabalham noite e dia para a cultura racional, por querer fazer, pelo conhecimento básico que têm, todos desenvolverem o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, que são verdadeiros missionários do mundo racional, não medem esforços, não medem sacrifício, não medem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento, seja lá onde for, fazendo conferências por todos os lugares e saindo todos abrilhantados com as conferências. E passando a conhecer o que é a cultura racional e passando a admitir que todos vão voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque assim quer o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios e que é uma energia superior a todas as energias. E aí está o grande tesouro da humanidade. Porque ficaram assim deformados
poluídos e degenerados, e agora todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, e dizendo uns para os outros, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, que não sabia como foi o seu princípio e como foi o seu fim. Ninguém sabia dizer o porquê que esse mundo foi feito. Porque essa mecânica racional está feita. E todos agora, depois que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque hoje ninguém acredita mais em ninguém. Porque as tábuas de valores se destruíram quando entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos querem desenvolver o seu raciocínio, porque com o raciocínio desenvolvido, sabem que vão voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer, que são verdadeiros missionários do mundo racional, sabem que vão voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para tratar das coisas úteis, que é o trabalho, e todos equilibrados pela cultura racional. A matéria se colocando no lugar dela e todos voltando para o seu verdadeiro estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, por estar aí à volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E quem foram os causadores desta deformação racional? Que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E é por isso que todos são condenados a sofrer e condenados à morte e não têm o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão deslumbrados com o maior tesouro da humanidade, que é o se conhecer. Porque quem vive desconhecido de si mesmo, vive pensando e imaginando, e ligados nessas duas energias do chão, continuam a viver aí no chão e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Já fomos monstros, já fomos selvagens. Hoje somos civilizados e daqui mais um pouquinho todos racionalizados, que é saber e conhecer o mundo de sua raça, saber como toda a humanidade pode voltar para ele. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. E aí está ela na cultura, do princípio dessa deformação e da volta de todos ao seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer estão cansados de agradecerem ao racional superior da Terra, que veio buscar todos para o seu verdadeiro estado natural, que o estado natural de todos é de energia e, por ser energia, todos têm vida eterna. Aqui na matéria que ninguém pode viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E por estar fora do seu verdadeiro estado natural, é que ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural. O estado natural de todos é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Fazer por onde voltar ao seu estado natural. O maior prêmio para os que estão materializados. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 348 do Histórico.